Pessoal, a maioria dos alunos aqui de semestre iniciante, acho que a Isa é a mais veterana aí, acho que pelo Júlio, Júlia e Lucas são aí do segundo, terceiro semestre. A gente vem trabalhando, né, desde coisas muito, não sei se básica é a palavra, mas a gente tem tratado muito mais como um grupo de estudo, né, um pouco de prática, principalmente envolvendo coisas com programação, Python, R e tal, trabalhando também um pouco de prática de escrita, né, justamente a ideia de, né, efetivamente, a gente estiver num outro patamar de pesquisa, efetivamente, né, a ideia de produção científica, produção de texto, de artigo, é uma sequência natural, né. E aí, Vinícius, a gente fez um contato, fizemos alguns trabalhos de análise estatística e tal, quiser se apresentar melhor antes mesmo da prática, e a ideia de hoje é mostrar aí mais uma ferramenta de análise de dados, né, que acho que o Data Studio aí, até competindo com o Tableau, com o Power BI, né, o Júlio é um cara que brinca e conhece um pouco melhor aí o Tableau. É legal ver alguém até já com mais fluência, né, até profissionalismo, talvez seja a palavra, brincar um pouco com isso. Cara, fica à vontade aí, quiser se apresentar antes de entrar efetivamente no material, tá ótimo. Tá, joia. Obrigado pelo espaço, tá, Luiz? Prazer a todos, Júlia, Isabela, Lucas. Eu sou o Vinícius, eu tô atuante, ou estava atuante até um tempo atrás, no mercado de ciência de dados e análise estatística, etc. Mas sempre voltado a marketing, a publicidade. São coisas que, de bate-pronto, a gente não acha que são correlacionadas, mas existem aplicações muito fortes. Então, fiquei praticamente 10 anos fazendo isso. Trabalhei em agência de publicidade, trabalhei na indústria, trabalhei em startup de transporte, atendi varejo, então as aplicações elas foram muito diversas, né? Isso deu uma riqueza bacana para poder até conhecer o Luiz, ajudar ele no que ele precisava, ajudar vocês no que vocês precisarem. Então, hoje eu não faço mais isso, hoje eu estou fazendo alguns trabalhos esporádicos com ciência de dados, etc., mas atuo atualmente como professor particular de estatística, de matemática, e também dou essas, entre aspas, essas palestrinhas, né, de dados, de apresentação de visuais, né, de colocar toda uma massa de dados de forma que alguém possa entender algo, possa extrair um valor da informação, tá? Essencialmente é isso que eu tenho feito nos últimos tempos. Sobre o Data Studio em si, é bom até que... Pode falar. E tua formação é em estatística, né? Um parênteses aqui do grupo, o grupo todo aqui é de graduação ou em economia ou em administração, né? O pessoal de negócio, e é interessante como justamente esse apoio à tecnologia, a parte matemática, estatística, é extremamente importante. O próprio IBMEC vem no movimento, né, ele já tem historicamente toda essa força de matemática, estatística, e os próprios alunos percebem, né, o vestibular em si não é não tão complexo, mas já no primeiro e segundo semestre, as disciplinas de cálculo, estatística já puxam bastante, ele já vem o nível de exigência, porque é a base histórica para essas ciências, né? Principalmente a economia, né? A base histórica. E hoje essas ciências estão sendo aí aceleradas ou suportadas também por tecnologia, né? E em tecnologia, quando a gente fala de IA, até aprendizado de máquina, por trás disso tem muito de fundamento matemático estatístico, muito modelo de IA, no final das contas, é uma aplicação direta de algum modelo estatístico, né? Fala um pouco aí da tua formação também. Boa tarde aí, Leonel, Carol, chegou mais... Acho que estamos no grupo completo agora, Vinícius. Show, prazer conhecer. Boa tarde. Carol, Leonel, todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Sobre minha formação, olha que maluquice. Eu não sou graduado em estatística, eu sou graduado em marketing pela USP. Ah, né? Que legal. E esse curso, por mais que seja um curso de marketing mais voltado para gestão, etc., ele também é muito voltado a institutos de pesquisa, né? E quando a gente está falando dentro do marketing de instituto de pesquisa, a gente está falando de estatística, a gente está falando de análise multivariada, a gente está até falando de cálculo. Eu tive 3 semestres de cálculo, é uma maluquice pensar que um curso de gestão tenha isso, mas é verdade. Tive 4 cursos de estatística, 2 de básica, de probabilidade, inferência, e 2 de multivariada. Existem optativas de planejamento de experimentos, existem optativas de séries temporais, então
é um curso que ele te prepara também numericamente, e foi a partir daí que eu desenvolvi a minha carreira, foi com essa base que esse curso especificamente me deu. Num futuro depois, eu tentei fazer uma graduação em matemática aplicada e computacional. Atualmente ela está trancada, tem uma pandemia rolando, então eu optei também por ficar quietinho, mas é justamente para complementar essa formação, eu queria realmente fazer um deep dive técnico, né? E por curiosidade, o curso chama Marketing e Publicidade, como é mais tradicional não, né? Muito comum isso lá nas ESPMs da vida, FAP. Como é o nome correto da tua graduação? Bacharel em Marketing, acredite se quiser. Muito interessante. É porque existe uma política na USP que você não pode ter 2 cursos iguais na mesma cidade. Então, tem o curso de Publicidade e Propaganda, ele é voltado mais para criação, mais para as artes, mais para desenvolvimento criativo de campanha e afins. E o curso de Marketing está muito mais voltado à gestão de produtos, de marcas, de serviços, canais de distribuição e todo o composto de exatas da coisa, né? Voltado a institutos de pesquisa de mercado, voltado à produção científica. Então, acabou que um curso de marketing se tornou mais generalista. Muito né? legal. Eu achei essa proposta bem bacana também. Tá, João, show de bola, muito legal. Então, sobre as aplicações de dados e afins, igual eu falei, eu fui para a agência de publicidade, eu fui para a consultoria de gestão e, cara, é muito bacana ver que é dominado por engenheiros, por economistas, por administradores, porque todos eles têm uma base mais ou menos de como funciona o mercado, né? E esse é um conhecimento que você não vê numa faculdade de exatas, por exemplo. Por isso que eles trazem esses compostos teóricos para essa realidade. E aí, no meio disso tudo, me apresentaram o tal do Data Studio. Né? O que aconteceu no meio do caminho, né? A gente trabalhava muito com Excel, a gente trabalhava muito com, enfim, todas essas ferramentas que são o padrão, né? O Office, Microsoft, enfim. Mas em algum momento a gente falou, a gente está gastando muito tempo debulhando base, tratando dado, trocando ponto por vírgula. Cara, a gente quer fazer coisa legal, a gente quer tirar o máximo proveito no menor tempo possível, né? Então veio a Microsoft, criou o Power BI, veio o Tableau com a plataforma que para mim é a melhor que existe. Então, se o Júlio já trabalha, por exemplo, super bem encaminhado. Só que são plataformas muito robustas. Às vezes elas consomem muita máquina, às vezes elas têm um custo muito alto. Aí o Google teve a ideia e falou, quero fazer um Power BI, um Tableau miniatura. Quero fazer uma versão free que todo mundo possa usar. Claro que tem as suas limitações, mas já resolve, pelo menos para mim, 95% dos meus problemas. Né? Sempre que me deparo com um banco, sempre que jogam uma tabela para mim e falam, Vinícius, analisa aí, o primeiro passo que eu costumo tomar é colocar tudo isso num formato mais visual, né? Criar gráfico, fazer uma análise exploratória, verificar o comportamento de um dado ao longo do tempo. Então, isso já me ajuda a ter uma ideia do que são os dados que tem ali, mas também me dá uma ideia de formulação de hipóteses, né? Por exemplo, quando eu conversei com o Luiz, a gente tinha uma análise para fazer a respeito das notas dos alunos do IBMEC, né? Então, o Luiz tinha alguns pressupostos, ele achava que algumas hipóteses já estavam muito claras na cabeça dele, mas aí eu propus para ele o seguinte, vamos colocar isso num dashboard mesmo, para a gente olhar para o dado e ter outra visão, né? A gente poder saber que as hipóteses que eu tenho são ok, mas que eu posso construir outras, e eu posso gerar N problemas de pesquisa a partir disso. Então, sem uma ferramenta visual, fica difícil, né? A gente só olhar para a massa e ficar debulhando no Excel ajuda, mas torna esse trabalho pouco eficiente, a gente vai demorar uma semana. A gente consegue ter o domínio de uma ferramenta tal qual o Data Studio, isso vira uma inteligência express, né, por assim dizer. Uma mistura de express com self-service. Então, a ideia aqui é realmente, agora já fiz a minha introdução, beleza? A ideia seria mostrar para vocês como ele funciona, de uma forma bem básica mesmo. Entender qual é o fluxo de trabalho dele, e como que a gente trabalha com isso na vida real, sabe? Eu entendo que muitos de vocês, se não todos, estão familiarizados de certa forma com Excel e já chegou a fazer algum tipo de análise, da mais simples até a mais complexa, via Excel. A ideia, depois daqui, é fazer vocês pensarem o seguinte, poxa, eu posso aposentar o Excel se eu quiser. Eu digo que eu consegui. Hoje eu uso bem pouco. Não, e legal que nem exatamente não foi combinado, né, Vinícius?
Uma disciplina que eles têm, que eu trabalho com eles, chama Laboratório do Negócio, que é o uso do Excel. Meu primeiro dia de aula de Laboratório do Negócio, sempre falou, bem-vindos ao curso de não Excel. A gente vai usar Excel bastante, mas o curso não é de Excel, o curso é de análise de dados. Por coincidência, a ferramenta que vocês vão utilizar agora, que vocês estão iniciando, é Excel. E na sequência, eles começam a ter contato com outras ferramentas, né? E o BMEC agora, na virada 2020, infelizmente coincidiu com a pandemia, começou a trazer mais ferramentas tecnológicas, até programação, machine learning e tal. Essa ideia de, por exemplo, Power BI ou um Tableau da vida, hoje a gente não tem alguma coisa nessa linha, né? Acho que o foco não é a ferramenta em si, né? Mas por exemplo, uma disciplina de visualização de dados. A gente não tem na grade oficial, é oferecido, inclusive eu trabalho hoje oferecendo como a gente chama de contraturno, né? Então, sei lá, alguém que é da turma da manhã tem a opção de se inscrever num cursinho de 4 ou de 8 semanas, de 2 horinhas por semana, de alguma coisa desse tipo. Então, o Júlio mesmo já fez comigo um Tableau nessa linha. Então, por exemplo, Excel todo mundo conhece, por bem ou por mal, conhece que passou ou comigo ou com outra colega que também trabalha essas disciplinas aí, no mínimo traumatizados estão. Eu acho que traumatizado é a palavra correta. A gente em algum momento vai acabar trabalhando bastante com isso e vai ter um pesadelo de noite. Cara, células se mexendo, recorta, cola, aquele inferno que a gente conhece. Vocês me permitem compartilhar minha tela rapidamente? Eu quero mostrar para vocês um exemplo de dashboard que eu construí junto com o Luiz. E a gente, no posterior, chega em como ele foi montado. Aí acho que vale mesmo a parte prática. Tá? Deixa eu botar aqui. Eu vou deixar de ver vocês porque, excepcionalmente, hoje eu estou só com uma telinha. Então, vai ficar só a minha tela aqui mesmo. Vamos lá. O que é esse fulano aqui, né? Esse é o tal do dashboard no formato da Studio, né? Outro parênteses, Vinícius, essa base, inclusive, eles conhecem também, já brincou algumas vezes com bacana. Então, todo mundo tá sabendo a nota de todo mundo aí, né? Está disfarçado por RA, mas... Não, mas o RA lá é mascarado, não é o RA de verdade, não. Ele tá codificado, não é o RA de verdade, não. Então tá respeitando a privacidade aí, todo mundo. Não vai ser multado pela LGPD. Não. Então, o Data Studio, ele tem esse formato mais visual mesmo, onde você consegue selecionar, você consegue construir filtros, você, enfim, trabalha da forma que você quiser, mas tudo teve um começo, né? Ele começou nesse cidadão aqui. Começou no Excelzão da massa. A gente transforma toda essa massa de dados aqui, a gente tem quantas colunas? 18 colunas, a gente tem 15 mil linhas para mais, e a gente tinha duas opções, ou a gente saía fazendo a catação de milho, né, coluna, linha, ou a gente colocava num formato muito mais amigável, a gente, enfim, conseguia enxergar esses dados de uma forma mais amigável, né? Aqui a gente pôde, então, dar alguns direcionamentos de análise. Aqui no menu à esquerda, vocês vão ver que existem algumas abas, né? A gente tem essa primeira aba, que é um resumo de todos os dados. A gente consegue ver as médias por curso, a gente consegue ver proporção de aprovados e reprovados, uma evolução histórica dessas notas. E se a gente quiser fazer um deep dive, a gente tem a opção de verificar as outras abas aqui. É realmente como o Excel, que tem as abas das planilhas, né? Só que aqui elas estão localizadas na esquerda. Se eu quiser, por exemplo, ver um detalhamento por disciplina, eu sei quantas disciplinas existem no banco de dados, quais são os status de aprovação de cada uma delas, se foi aprovado por média, se reprovado por falta, se reprovado por nota, ou se só estava matriculado mesmo, a matrícula está com algum pau, tá? Também é possível fazer tipos de filtros diferenciados para cada uma das páginas. Então, você vê que é uma coisa mais interativa, né? Se quiser fazer uma análise um pouquinho mais densa, né, um pouquinho mais estatística, por assim dizer, é possível construir, por exemplo, um bubble plot, né? A gente tem aqui, por exemplo, o cruzamento de duas variáveis. Total de faltas numa disciplina, na horizontal, e a média final. Porque essa era uma pergunta que a gente começou a discutir, eu e o Luiz juntos. Será que está correlacionado as duas coisas? O número de faltas na disciplina e a média final de um aluno? A gente vê que até que sim, né? Essa variável está codificada ao contrário, então vocês vão ver que quanto menos faltas, que é para a direita, supostamente maior a nota, né? Isso já nos mostra que a gente pode
ter algum insight diferenciado aqui. A gente não precisou fazer no achômetro, a gente não precisou molhar o dedo, levantar e esperar o ar bater. A gente comprovou com dado, com uma visualização um pouquinho diferente, e pode existir uma correlação aqui, né, Luizão? Ainda percebi a diferença do pré-pandemia e pós-pandemia, né? Quando eu olhava o pessoal de 2020, era um pouco diferente. Não lembro de cabeça qual era a diferença, mas tinha diferença. Né? Mas é verdade. Acho que você conseguia filtrar ali, né, pelo período, isso. Se a gente separa, por exemplo, o período 2018, primeiro semestre, né? Tira as duas de 2020, lá embaixo. Legal. Então, essa é o comportamento bem mais disperso, né? Ou seja, tem uma distribuição de faltas muito mais alta, né? Ou seja, tem bastantes matérias que o pessoal, né, tem pouca falta, 0, 1, 2 faltas, mas pessoas com acima de 2 faltas já aí, preciso até ver depois como é que está dentro dessas faltas, depende do tipo da disciplina. Se for uma disciplina de manhã cheia, por exemplo, ou tarde cheia, acima de 4 faltas já está reprovado. 4 ali seria o limite, mas deve ter muita disciplina aí que não é manhã cheia. Se ele for, né, 2 vezes por semana, pode 8, mas sim, de toda maneira a gente vê disperso, né? Faz agora o contrário, filtra só 2020. Perfeito. Aí a gente vê que o EAD tem um efeito muito forte, né? Facilita bastante para a pessoa não faltar, né? Você vê muito mais concentração aí, com, sei lá, 2, 3 ou menos falta. Né? Isso. É possível a gente ver esse efeito do EAD também, quando a gente está aqui no resumo e pega a média final por período, né? A gente tem uma linha aqui que mostra as notas em 2018, as notas em 2019 e no 2020. A gente tem um salto aí de 6.2, 6.3 para 8, né? E aí a gente se pergunta, o que será que aconteceu, né? Será que os professores estão pegando mais leve? Será que os alunos estão estudando melhor? Será que eles estão se dedicando mais? Por você estar em casa, será que está faltando menos? E isso gera uma nota maior? Então, só isso já gerou umas 4 perguntas aqui, né? Só de olhar para esse gráfico tão simples quanto isso. Então, a hipótese que a gente está trabalhando mais, é o que a gente está fazendo, né? O processo de avaliação remota fica muito mais complexo, né? Para o professor, para a instituição, né? Perfeito. E querendo ou não, a instituição precisa mensurar isso, né? Por exemplo, se a gente vem nessa dispersão de notas e faltas e puxa o pré-pandemia, igual a gente tinha antes, a gente pode ver que lá no pré-pandemia tinha algumas disciplinas que, mesmo com a turma faltando bastante, uma média de faltas aí entre 7 e 8 por semestre, a média era alta, né? Um 6.7, 7, o pessoal estava passando, né? É a tal da disciplina coxa, né? Que a gente gosta de falar. A gente nem vai, mas passa do mesmo jeito. No EAD isso deixa de ser um pouco verdade, né? Então, as pessoas não têm mais a justificativa, entre aspas, né? Muitas aspas, de faltar. E a nota de todo mundo vai lá para cima. Então, é realmente algo que a instituição pode olhar e colocar isso como melhoria de currículo na grade, sabe? Eu tenho uma disciplina que a turma falta muito. Legal, o que eu posso fazer para aumentar o engajamento do aluno nessa disciplina? Para ele realmente ir. Será que é o professor? Será que é material didático? Será que é só o assunto que é chato mesmo? Porque é contabilidade empresarial, né? Eu entendo que tem matérias mais legais na grade, gestão de marketing, né? O cálculo e estatística claramente não são umas delas, mas entendo que os alunos mantêm interesse em algumas coisas que interessam mais a eles, não tem muito para onde correr, né? Então, pensando, agora voltando, né? Depois da divagação, pensando um pouco no Data Studio, é exatamente uma forma de você sair de uma massa meio assustadora de dados para algo mais visual. É o Tableau, é o Power BI, é o Data Studio, enfim. Para editar, para construir um do zero, né? O Google ele tem essa premissa de deixar as ferramentas com a melhor experiência possível para o usuário, para realmente ser self-service, né? Qualquer pessoa chegar e construir a visualização que ela desejar. Quando a gente abre, eu vou abrir um Data Studio qualquer aqui, eu vou até utilizar a mesma base, tá, Luiz? Para já ter contexto. Ele já vai dar uma opção de você construir um relatório em branco, tal qual qualquer ferramenta do Office, por exemplo, é muito parecido. Ao criar, ele já vai pedir algumas coisinhas, né? Adicione dados ao relatório, preciso dos dados. Aqui a gente já tem uma miríade, tá? Os mais básicos eu até coloco aqui num notepad que eu deixei prontinho. Pode ser um CSV, que é o padrão da indústria, tá? Pode ser o próprio Google Sheets, às vezes a gente já tem
favoritado um Google Sheets no nosso Chrome, no nosso navegador. Pode ser um bancão SQL mais técnico, mais bruto, né, mas com uma capacidade de armazenamento muito maior. Pode ser um MySQL, pode ser um PostgreSQL, pode ser um SQL Server, vai depender de onde você está trabalhando, que tipo de base que é. E os tais dos conectores, né? Alguns conectores eles já são prontos, ou você pode verificar com o teu parceiro de negócio se ele tem algo personalizado. O que é um conector? É uma API, né? Por exemplo, o Google, como a gente usa muito no marketing o Google Analytics, o Google Ads, a gente consegue juntar as duas coisas diretamente. Eu não preciso criar um CSV, eu não preciso criar um Google Sheet. Eu posso simplesmente colocar o meu login e senha do Google Analytics e ele já vai devolver tudo ao vivo ali para mim, tempo real. Tá? Com o Google Ads, mesma coisa, com outras plataformas, Facebook, Twitter, LinkedIn, rede social tem bastante isso. Plataformas de e-mail marketing tem bastante isso. Então, o número de possibilidades é muito grande. Tá? Por padrão, como a gente está lidando com dados de dentro de casa mesmo, né, databases que a gente construiu, a gente pode ir pelo caminho mais simples, que é subir um CSV. Então, um upload de arquivo basta para a gente aqui. Então, se eu escolher a opção arrastar um CSV, vai me bastar subir um arquivo CSV qualquer. Eu vou usar esse próprio que a gente já está vendo aqui, tá? Onde eu tenho os RAs de todo mundo, eu tenho a performance do determinado RA na disciplina, as notas, nota de trabalho, falta, período, tá tudo aqui. A gente pode subir exatamente essa base. É importante que você faça um pré-tratamento nessa base, tá? Você pode subir qualquer coisa, ele vai entender o que você subiu, mas só se certifica que você está com o tipo de dado correto, se certifica que eles estão no formato correto, que não tem nenhum texto, que não tem nenhum dado quebrado aqui, porque o que mais tem, pelo menos na análise de dados, na ciência de dados, é uma base suja, né? A gente costuma dizer que boa parte do trabalho de um cientista na análise de dados é limpar o dado, que nunca vem perfeito. Então, só se certifica que isso está realmente feito, está executado com qualidade. Que aí, depois que isso estiver feito, você basta fazer o upload dos dados e está lindo, tá? Deixa eu encontrar a base dos alunos aqui, que está em algum lugar, Dado Studio. Um arquivo que eu batei de base tratado, tá? Ele vai processar todo o banco de dados, ele vai dar um ok quando isso estiver pronto. Sempre que tiver algum pepino, algum problema de qualidade dos dados, ele já vai dar um grito aqui. Ele vai falar, ó, volta lá no Excel, arruma esse negócio. Agora que ele enviou, a gente adiciona. E aí vem uma segunda parte, né? A gente tratou o dado, a gente realmente fez aquilo que a gente precisava. Será que eu posso criar uma coluna a mais? Será que eu posso criar uma métrica a mais? Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem o nome do aluno aqui. Esse RA está mascarado, mas vamos supor que a gente tem o nome de um aluno qualquer aqui. Se eu utilizar alguma regrinha a partir do nome, eu posso determinar se ele é do gênero masculino, se ele é do gênero feminino, e eu posso criar uma coluna condicional aqui, mesmo no Excel, dizendo se é masculino, se é feminino. Mas você pode fazer isso também direto no Dado Studio, se quiser. É possível também, tá? Tem uma aba chamada Recurso aqui, onde a gente pode gerenciar essas fontes de dados que a gente adicionou. Como eu adicionei um CSV, eu posso gerenciar esse CSV. Então, eu posso simplesmente selecionar esse meu banco de dados, essa tal dessa base tratada, e editar. Eu posso fazer a mesma coisa que no Excel. Eu posso adicionar um campo, eu posso adicionar uma métrica. E se eu não fiz um pré-tratamento correto, eu posso fazer esse pré-tratamento aqui dentro também. Então, vamos supor que o RA é um número, né? É um RA 1, 2, 3, 1010, 1001, 1002. Mas o Dado Studio interpretou isso aqui como se fosse um texto. Se eu sei que é um número, eu quero tratar ele como um número, basta eu clicar aqui e escolher a fonte de dados. O tipo de dados, na verdade, né? Um dado numérico. No caso, como está aí, ele não vai aceitar, porque como está mascarado, ele não está mais como número. Seria originalmente um número, mas ele está mascarado, está com as letrinhas doidas. Isso, exato. É de propósito, né? Para segurança do dado. Mas caso queira, né? É possível fazer também esse tratamento. Acontece muito, por exemplo, da gente ter uma data e esse campo de data é entendido como um texto, meramente por burrice do Dado Studio. A gente pode vir até esse menu e transformar novamente num campo de data e hora, porque
para quem já mexe um pouco mais de tempo com o Excel, sabe que o Excel é meio burro para dar teoria e qualquer plataforma de análise de dados também é. Então a gente precisa ser um pouco mais explícito e dizer que tal coluna pertence ao tipo de dado da teoria. Tá? Defender um pouquinho as ferramentas, né? Essa burrice é porque a ferramenta é complexa, né? Primeiro, cada país formata de um jeito diferente. Aí você pode ter a data só de dia e mês, pode ter dia, mês, ano, pode ter com a hora, sem a hora, com minuto. É um elemento mais complexo mesmo. Defendendo os pobres, coitados, que mexem com tecnologia. Não, é lógico. Eu não posso cuspir em cima do Excel que pagou 10 anos de salário para mim. Não faz sentido. É realmente só para comparar as ferramentas que existem aí disponíveis e o porquê que elas são assim, mas seu ponto está super correto, Luiz. É a complexidade que o ser humano impõe. Né? É muito mais um problema de usabilidade mesmo do que da plataforma. Ela está entendendo o que ela está vendo ali. Então, depois que a gente conseguiu realmente botar uma base de dados aqui, aí que a gente começa a ter uma coisa mais legal, tá? Aí que a brincadeira fica bacana mesmo. Então, por padrão, ele já cria uma primeira visualização para qualquer coisa que você colocar aqui, que é uma tabelinha normal, né? Então, uma tabelinha, por exemplo, com RA e o record count. Então, quantas linhas tem do RA, MTG, XMTO, blá, 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 52 linhas. Isso aqui é o tipo de visualização mais simples que existe dentro do Data Studio, que é uma tabela. É replicar realmente um Excel, uma query em SQL, tá? É possível colocar mais uma série de tipos de visual, né? Então, tem um botãozinho aqui, ó, adicionar um gráfico. A gente pode escolher literalmente qualquer coisa. Uma tabela, que é o que a gente mostrou agora. Um scorecard que só resume um número. Vou até dar um zoom aqui que tá ruim de ver mesmo. Tal da visão geral, né? Um gráfico de linha, um gráfico de barra coluna, um gráfico de pizza, até mapa, se for o caso. Os combo charts, né? Linhas mais colunas. Dispersão, área, até tabela dinâmica a gente consegue meter aqui. Então ele tem uma variedade grande, tá? Esse seria o principal botão, por assim dizer, aqui do Data Studio, porque a partir dele a gente faz tudo. Tá? Então vamos supor que eu quero colocar aqui aquele gráfico de linha onde a gente vê a evolução da nota ao longo dos períodos, né? Ao longo dos semestres. Tudo bem, eu posso criar uma série temporal, colocar aqui, e aí o Data Studio vai gritar para mim, ó, a configuração está incompleta. Coloca os dados aí, porque um gráfico sem dado não é gráfico, é um espaço vazio. Na direita, a gente consegue ter, então, todas as possibilidades, tá? A gente está puxando dados dessa base tratada. Se eu tivesse subido mais de uma base, por exemplo, eu podia clicar aqui dentro e verificar uma outra base que eu trabalhei. Mas eu escolhi essa, então vou trabalhar só com essa mesmo. A dimensão, então, a gente quer colocar os dados de nota ao longo dos períodos. Nossa dimensão, então, é os períodos. Deixa eu encontrar aqui uma dimensão de período que está aqui em cima. Desculpa. Que são dois conceitos importantes, né? Então, todas as ferramentas, até no próprio Excel, quando faz tabela dinâmica e tal, tem isso aí, né? Então, dimensão normalmente é uma variável categórica que a gente quer agrupar, né? Quer sumarizar algum dado. Uhum. Inclusive, acho que mesmo ele também traria, se a gente configurasse certinho. No Tableau, por exemplo, ele mostra com uma coisinha diferente. Aquilo que é dado numérico, ele vem verdinho. Aquilo que é variável categórica, ele vem azulzinho. Né? E o categórico a gente usa muitas vezes como dimensão, né? Para sumarizar, para agrupar. E a métrica, né? A gente usa para fazer algum cálculo. Né? Exatamente. Você botou, então, como dimensão o período, né? Uhum. O período é o semestre que aconteceu, né? Sei lá, 2018-1, é isso aí, né? Isso, exatamente. 2018.1.2, 2019.1.2. Aí repara que ele está continuando dando pau aqui, né? Eu estou trabalhando com um tipo de gráfico que é a série temporal. Ele pressupõe a existência de um tipo de dado da teoria. E lembra que a gente não tem isso, né? A gente tem só um textinho mesmo, 2018.1.2. Então, se a gente troca para um gráfico de linha, né? Tal do gráfico de linha aqui, ele pega qualquer coisa, não precisa necessariamente ser uma dimensão de data e hora. Então, trocando para o gráfico de linhas, a gente já consegue ter um resultado mais visual aqui. Então, a gente está trabalhando com o período aqui nas nossas dimensões, e eu vou trabalhar com a métrica
média final, né? Eu vou botar esse campo que já existe aqui, né? É a média. Ele, por padrão, que ele está fazendo aí, basicamente, é o record count, né? Contar quantas Quantas linhas tem? tem. E o gráfico, ele está, tal qual está, segura um pouco aí, ele está, aspas, na orientação diferente que a gente esperaria, né? Ou seja, as datas mais antigas estão na direita, normalmente a gente tem a expectativa da data mais antiga está na esquerda, né? Então, o que está mostrando aí que a base de alunos de BMEC cresceu, no final de contas, é isso, né? Então, em 2018, tinha, sei lá, cerca de, não 1.000 alunos, né? Porque aqui está multiplicado por disciplinas, né? Aqui é número de disciplinas. Então, em Isso. 2018 estava em cerca de 1.000 e agora estamos atingindo cerca de 4.000 disciplinas executadas em 2020.2. Aí, se a gente quiser simplesmente trocar essa orientação, a gente pode classificar, tal qual está aqui no meu mouse, o período em ordem crescente, né? E aí ele reverte esse eixo, aí fica uma coisa muito mais lógica. Né? Tá, não, perfeito. Aí está mostrando justamente isso, esse crescimento da quantidade de disciplinas executadas nos últimos semestres. E já nunca tinha parado para reparar, né? Parece que tem um impacto de pandemia aí, ó. Tipo, diminuiu o volume de disciplinas para esse semestre 20. Pode ser que seja, não sei se. Pode ser, por exemplo, o pessoal que simplesmente não se matriculou, teve uma matricular abaixo por conta da pandemia, as pessoas decidiram esperar se matricular numa graduação, ou pode ter tido desistências, né? Pessoas que, por exemplo, fazem o IBMEC, mas não são de São Paulo, né? E por algum motivo elas quiseram retornar para suas cidades. Tem de tudo. As hipóteses a gente pode ficar formulando aqui muito tempo. Aí a gente vai olhar para o dado e ele vai mostrar para a gente um spoiler, né? Por assim dizer. Tiveram alunos que trancaram também, porque não queriam fazer online. Um amigo meu trancou por causa disso. E, assim, essa é uma das justificativas e podem ter N, né? Eu boto fé que com pandemia, cara, não trancaram, não quiseram nem se matricular, preferiram esperar para fazer depois, acharam que não ia se adaptar. A gente pode ficar desenhando demais aqui, né? Então, essencialmente, o Data Studio ele vai ter toda essa possibilidade, sabe? Aqui eu fiz um gráfico de linhas super simples, mas é possível, por exemplo, eu colocar, sei lá, um gráfico de pizza. Mas mesmo no do Linha, você ia fazer outra coisa, né? Eu acabei te interrompendo. A gente fez o record count lá no métrica, você ia botar outra coisa, né? Isso, exato, desculpa. Aí eu já quis avançar. Fui eu que aqui, te mas atrapalhei teu raciocínio. imagina, não, tá tranquilo. Por padrão, ele vem o record count, né? Só que às vezes a gente não quer contar a linha, a gente quer fazer outra coisa. Então, tem uma coluna, por exemplo, que é a média final, tá? Eu quero saber, por exemplo, a média final dos alunos entre 2018 e 2020. Eu posso trazer para cá, no lugar do record count aqui. Mas ele vai me dar uma coisa super esquisita, né? Ele tá me dando 100, 0. O que ele tá fazendo aqui? Se você reparar, o MF, né? Ele tá categorizado como uma variável de texto, não tá um número. O Dado Studio, quando absorveu esse dado, ele falou isso aqui tá em formato string, né? Um textinho. Tá vendo até o ABC aqui do lado mostra isso. Então ele vai agrupar por quantidade, porque você não consegue somar um texto, você consegue só contar quantas vezes um texto aconteceu. Para resolver esse tipo de coisa, a gente faz aquele tratamento que faz com que o Dado Studio entenda corretamente o dado, né? A gente vem nas fontes de dados adicionados, a gente edita a base que a gente tem, e vamos ver o que está acontecendo no MF aqui. O MF, que é a média final, ele está realmente como texto. Não é isso que a gente quer. A gente quer que essa variável seja uma variável numérica. Então eu só troco para número, dou um OK aqui no canto superior direito, concluído, e fecho esse menu. Agora, ele vai mostrar para mim que esse dado, ou deveria mostrar, né? Eu acho que não aconteceu por algum motivo, que esse campo aqui é um número. Agora, por que ele não foi aqui é um mistério. Às vezes ele briga comigo também. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. MF é um número. Atualizar campos. Ah, tá. A agregação padrão é uma coisa importante. Sempre que existe uma variável numérica, né, a gente quer que ele se agregue naturalmente. Se ele soma, se ele vira uma média. Por default, a gente sempre usa soma. É realmente o padrão. Tá? Dá um concluído aqui. Deveria estar funcionando. Agora ele já tem o 1, 2, 3 aqui, né, do ladinho do MF. A gente pode
usar ele como nossa métrica. Aí veja, aqui ele está somando, eu não quero que ele some a média, né? Da média final. Ele pode fazer uma média geral de todo mundo. Tem uma canetinha aqui que a gente pode digitar como essa métrica é vista. A gente quer uma soma, a gente quer uma média, a gente quer um mínimo, um máximo. Até um desvio padrão dá para pegar. A gente quer a média, então vamos de média, tá? A gente vê que existe, então, existem dados de média para esse banco de dados até 2019, e ele só aparece depois lá em 2020, tem um buraco na base, né? Isso é muito parte do trabalho do analista, do cientista de dados. Ele vai olhar que algumas variáveis simplesmente não existem, ou que a gente vai precisar modificar, vai precisar transformar elas. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Quando eu trabalhei com o Luiz essa base, ele me mandou uma base de notas por semestre, mas cada semestre tinha uma estrutura diferente. Eu precisei padronizar todo mundo naquele step de pré-tratamento que está aqui no Excel. E aqui vocês vão ver que tem uma coluna de fato MF, tem uma coluna chamada média final, /AS, né, a variação. E algumas delas não tem a entrada certa, né? A gente precisou construir uma coluna final, chamada média, eu batizei de média underline calc, que é a média calculada. Ou seja, eu tenho a média padronizada para todos os bancos de dados que o Luiz compartilhou comigo. Eu precisei fazer esse pré-tratamento, senão eu não ia conseguir ver o dado. Ia ter esse cenário aqui, onde tem um buraco na minha base, né? Então, para mostrar a média real para vocês, eu vou usar esse campo mesmo, o média calculada. Ele provavelmente foi mal entendido de novo pelo Data Studio. Foi. Esse dado é um número. Opa. Vou agregar ele por soma, que é o padrão. E agora a gente pode olhar, finalmente, com um certo custo, né, a média final do pessoal, novamente agregando pela média, tá? E a gente vai ter aquela visualização que estava no primeiro dashboard. Então, até 2018, 2019, a gente tinha uma média por volta de 6,2, 6,4, mas com o EAD da pandemia, essa média teve um boost, né? Foi para 8, 7,9. Então, pode ter parecido maçante esse primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, porque eu queria realmente cobrir todas as possibilidades. Vai ter hora que vai dar pau, vai ter hora que o dado não vai estar do jeito que a gente quer, vai ter hora que a gente vai precisar fazer algumas transformações nele. Mas depois que você faz a primeira, todo o resto vira natural. Você vai saber exatamente o que é uma dimensão, é o que está realmente aqui na linha, né? O que é uma métrica, que é aquilo que a gente está calculando. Então, quero calcular a média, mas não quero somar as notas, senão vai dar 10 mil a nota do fulano. Não, eu quero a média das médias, né? Essa classificação para colocar em ordem crescente, decrescente. E, eventualmente, eu vou querer colocar filtros, mas, cara, eu posso trabalhar o filtro aqui ou posso simplesmente criar um filtro. E essa é a magia do Data Studio para mim, tá? Acho que essa é a maior utilidade. Eu posso tanto adicionar gráficos, igual eu mostrei para vocês aqui, ou eu posso colocar o que se chama de controle. É esse outro botão, tá? É aqui que a gente pode passar o filtro que a gente quiser para a nossa visualização. O que é isso, né? Então, por exemplo, eu vou criar esse controle chamado lista suspensa. Eu vou colocar ele no meio aqui. Suponha que eu não quero ver essas notas agregadas em todas as disciplinas. Suponha que eu quero ver só as notas de cálculo, tá? Esse controle, se eu passar o campo disciplina aqui, ele vai me gerar aquela listinha suspensa do próprio Excel também, né? Onde a gente consegue escolher quais disciplinas a gente analisa. Então, eu vou trazer o campo disciplina aqui para dentro do controle. Só vou arrastar mesmo. E quando eu clico nele, eu posso escolher qualquer disciplina. Então, de 2018 para cá, como que são as notas de micro, por exemplo? De microeconomia. E eu vejo as notas apenas para microeconomia. Então, tinha lá em 2018.1 a média quase 8, isso foi decaindo, e o EAD deu uma salvada, né? Foi para 7, foi para 7,36, mas não chegou em quase 8, lá no comecinho da análise. Tá? Posso fazer isso para qualquer disciplina. Eu posso olhar, por exemplo, para cálculo. Deixa eu escolher cálculo aqui. E cálculo a gente vê que o EAD realmente é uma benesse, né?
As médias costumavam ser abaixo de 5 e depois teve um salto para 8,5, o que é bem gritante aqui. Mas eu também posso ver para mais de uma disciplina. Eu quero pegar as médias de cálculo e estatística, que geralmente são o terror da turma, né? E aqui eu tenho agrupado para essas duas disciplinas, tá? Eu posso construir N filtros. Eu posso colocar disciplina, eu posso à esquerda colocar um filtro de período, eu posso colocar um RA específico. Então vamos supor que eu tenho, por exemplo, um filtro por RA. Suponha que eu sei a nota, eu sei o RA de cada um, né? Vamos supor, por exemplo, que o Júlio, ele é esse primeiro RA aqui. Essas são as notas do Júlio, né? O Júlio aparentemente é um bom aluno. Depois da EAD ele ficou com média 9,8. Não sei se necessariamente é o Júlio, mas essa pessoa existe. Então, parabéns para ele. E quaisquer outros campos que eu queira filtrar, eu posso tomar esse mesmo procedimento, tá? O essencial do Data Studio é isso. Por que é essencial? Porque isso que eu mostrei são realmente os controles de dados, é o que você coloca, o que você quer agregar de dado, porque o resto é bijuteria, tá? Mas é com a bijuteria que a gente torna o negócio um pouquinho mais bonitinho, mais visual aos olhos, tá? Todo esse campo à direita que vocês estão vendo, eles estão dentro do bloco chamado dados, né? Aqui a gente faz todas as manipulações, escolhe o dado, etc. Do lado, a gente tem esse campo chamado estilo. E aqui no estilo que a gente vai realmente dar uma carinha pro negócio, né? A gente vai colocar o visual que a gente quer. A gente quer colocar um texto diferente, uma cor de texto diferente, a gente pode colocar negrita, etc. E personalizar todo um visual, tá? Então, por exemplo, quando eu seleciono esse gráfico de linha, a gente está vendo que ele está com uma linha azul, a gente está vendo que ele está com a legenda aqui no canto superior esquerdo. Talvez eu não queira fazer assim, talvez eu queira colocar uma linha, sei lá, vermelha, né? É possível. Talvez eu queira fazer uma linha mais grossa. É possível também. Talvez eu não queira que fique tudo quebrado essa linha, né? Eu posso deixar ela suavizada, deixar ela mais curvinha. Então, assim, as possibilidades aqui são infinitas. Você pode realmente colocar a sua cara no negócio, dependendo da identidade visual que você quer escolher, e tudo bem. E ele vai aceitar da mesma forma, tá? Linhas de grade, segundo plano, dá um background diferente aqui, eu quero que esse fundo fique azul, sei lá. É possível, tá? Tudo está dentro do estilo. Então, o estilo é realmente a decoração, mas o grosso mesmo está dentro desse campo dados aqui na esquerda, na direita, tá? O primeiro bloquinho aqui. Correndo o risco de achar que estou correndo muito, etc. Alguém está com alguma dúvida? Pode perguntar, tá? Pode interromper aí, não tem problema não. Não, acho que tá bom de time, mas acho que se qualquer coisa dá um alô aqui, tá o chat aberto também, qualquer coisa eu te aviso. Tá tudo certo por enquanto. Tá bacana. Por mim tá tranquilo também, pode seguir. Fechou. Às vezes dá uma acelerada, mas pode ficar à vontade, tá? Até acho para você encontrar. Não sei se eu te atrapalhei muito, a gente tá aí meio que com 15 minutos aí do tempo. Não, tá tranquilo, acho que tá super dentro, Luizão, porque o próximo passo seria realmente desdobrar isso em mais coisas, né? Se vocês repararem, vocês vão ver que quando a gente construiu lá no comecinho do nosso papo esse material aqui, ele tinha as abas à esquerda, né? Dados resumidos, detalhamento e notas versus fatos. Aqui a gente só está com uma página por enquanto. Como que cria outra, né? Para eu poder fazer N páginas. No canto superior esquerdo aqui, deixa eu dar um zoom, tem um botão chamado adicionar uma página, tá? Isso é o tal do adicionar a aba lá que a gente está acostumado no Excel. Então a gente pode simplesmente colocar uma página a mais e ele se transforma nisso aqui, ó, página 2 de 2. Se eu clico de novo, agora eu vejo que o meu dashboard ele tem duas páginas. Eu tenho essa primeira, que a gente está construindo esse grafiqueto de linha, e essa página 2 que é completamente nova. Eu posso rebatizar isso aqui, eu não quero que chame página 1. Eu posso clicar nos três pontinhos aqui e renomear, pedir para colocar, sei lá, gráfico de linhas com médio final, por exemplo. Posso dar o nome que eu quiser. Se eu quiser simplesmente criar uma cópia disso aqui, né, duplicar, também tem essa opção. Eu posso clicar em duplicar e ele já vai aparecer no final aqui, cópia de gráfico de linhas com MF. Muito parecido com o Excel também em várias maneiras, tá? E aqui a gente vai poder criar N páginas, do jeito que a gente quiser. Eu, por exemplo, eu gosto de criar uma página mais com um overview mesmo, onde eu coloco alguns visuais mesmo, resumo de todos os dados. E depois eu vou aprofundando.
Quero só fazer uma aba com os alunos de cálculo, só uma aba para estudar a evolução temporal, só uma aba para colocar essas variáveis correlacionadas, né, o gráfico de bolha. Faz como você quiser. Terminado tudo isso, terminado tudo, você vai ter duas opções. Ou você guarda isso para você e usa para fazer os seus estudos dali para frente, vai só alimentando a base, atualizando ela, colocando dados novos. Ou você pode compartilhar isso com o público, né? Acho que essa é a grande feature do Google. Porque assim, quando a gente está lá no Power BI, quando a gente está lá no Tableau, por serem softwares pagos, a gente tem um problema de compartilhar. A Microsoft e o Tableau, de propósito, não deixam a gente compartilhar o dashboard com os outros, a menos que a gente pague, né? É aí que eles vão tirar o dinheiro deles. O Data Studio não. O Data Studio ele é 100% free, inclusive para compartilhamento. Então, se você quiser mandar para um dashboard teu para o Luiz, por exemplo, quer mandar pelo Power BI, você vai ter um problema. Você vai ter que desembolsar uma graninha. No Data Studio, você só clica aqui, ó, no botão compartilhar, aqui no canto superior direito, e tá lindo. Então, qual que é o teu e-mail aí, Luizão? Que eu não lembro. Luiz com Z, @Barbosa com Z. Olha, pronto. Isso aí. E ok. Legal. E aí eu vou falar o seguinte, o Luizão, ele pode apenas visualizar o conteúdo, eu não quero que ele mexa. Mas se ele é um coautor, eu posso dizer que ele pode editar também. Então, todo mundo que for dono ou tiver de alguma forma vinculado a esse reporte vai ser notificado. Ó, eu tô colocando o Luiz aqui, ele vai editar o material junto, então se der algum pepino daqui para frente, também fala com ele. Basta enviar, tá? O Luizão acabou de receber no e-mail dele lá. Aí, se além disso eu quiser compartilhar não com um e-mail específico, mas com mais 1 zilhão de pessoas, eu tenho uma segunda opção. Eu posso novamente compartilhar e clicar aqui em gerenciar acesso. O que isso vai me dizer? Ele vai me dizer que eu posso ativar de alguma forma esse compartilhamento de link. No caso, eu precisaria tirar as permissões do Luiz aqui. Eu só copio esse link. Ele diz que mandou para a de transferência e eu mando para todo mundo. Tá? Aí, independente dele ter um proprietário ou não, todo mundo vai poder ver. Vai bastar eu abrir uma aba nova aqui, colar o meu link e acessar. Beleza? Eu acho que essa é a grande graça, porque é a vantagem do Data Studio frente a outras plataformas. É tudo grátis. Por isso que quando eu estou trabalhando, eu prefiro sempre usar o Data Studio, porque eu não preciso me preocupar se o Luiz tem um Power BI, se o Júlio tem um Tableau, e por aí vai. Inclusive, igual no Google Sheets lá, no Google Presentations, quando alguém acessa, já aparece a bolinha do fulano aqui. Eu estou vendo que o Luiz está dando uma mexida aqui. Então, também tem esse controle de cocriação, tá? Que mandou alguma coisa no chat aí? Pode dar uma lida? Não, foi o próprio, não, é o próprio link do relatório. Ah, tá. Tranquilo. Alguém de vocês tem alguma dúvida? Porque, assim, eu sei que é um talk meio rápido, mas acreditem se quiser, eu cobri tudo. Pelo menos as principais partes. Como você sai de um banco de dados em CSV, em TXT, em XLS, ou o que for, é tratamento para trazer para cá. E aí vocês precisam saber de bate-pronto só realmente como cria um gráfico, como fazemos o tratamento dele, então que dimensão que eu quero usar, qual é a métrica que eu quero usar, como estilizar isso, distribuir isso no número de páginas que eu quiser e compartilhar. Ele realmente é tão simples quanto isso, não é nada fora de outro mundo, tá? É claro, existem outros recursos, existem outras fontes de dados, por exemplo, que eu posso configurar, não apenas um CSV, mas um banco, um conector terceiro, etc. Mas ele realmente não foge, tá? Então seria bacana se vocês pudessem trazer, por exemplo, que tipos de casos vocês gostariam de usar essa plataforma, ou o que vocês acham que já conseguem resolver de problemas com ela, não sei se do problema de pesquisa de vocês, de um curso da graduação. Fiquem à vontade, tá? Muito legal, Vinícius. Acho que era mais para ter mais uma ferramenta, né? Eles veem algumas ferramentas, no grupo aqui estão trabalhando mais com ferramentas de programação. Acho que a exceção para essa regra aqui é o Júlio. E aí, Júlio, o que você achou em comparação com o Tableau?
Ele é bem simples mesmo. Eu só ia perguntar uma coisa, é que eu sei que o Google Sheets dá para conectar com o Python. O Google Studio também dá para fazer a conexão via API? Acho que dá para fazer até agora, Vinícius. Vamos tentar fazer, ó, sobe no teu Drive, é o próprio CSV. Cara, Que eu tenho um CSV no meu Drive lá já, eu consigo jogar para pronto. cá. Que aí é o seguinte, por exemplo, você está conectado via Python a uma Google Sheet. Então você está alimentando aquilo todo dia. Não necessariamente eu preciso colocar no Drive, mas eu posso colocar o próprio Google Sheet que é alimentado via Python aqui, tá? Eu posso, por exemplo, pedir para adicionar uma fonte nova de dados, e aí eu tenho aqui, ó, planilhas Google, é o tal do Google Sheet, né? Se o Python já alimenta a planilha, eu não preciso construir nenhum framework por trás para trazer isso para cá. Basta eu colar o link da minha planilha Google, né? Posso trazer, então, via conta, né? Ele vai pedir só para autorizar a minha conta, porque é um login, né? É uma conta do Google, uma conta do Gmail. Então, ele já me identificou. Tem um zilhão de planilhas que eu tenho aqui. Não sei nem qual que eu deveria usar, vou usar essa aqui mesmo. E aí é realmente tão simples quanto isso. Você tem todos os seus itens, você tem todas as suas planilhas. Escolher uma planilha, ela pode ter mais de uma página, você escolhe uma página. Ele já dá as opções aqui. Se a sua primeira linha for o nome das colunas, use como cabeçalho. Já inclua as células ocultas, caso você esteja manipulando elas de alguma forma. Aí é só adicionar. Da mesma forma que a gente tinha aquela primeira base em CSV, agora a gente tem duas. A gente também tem a Google Sheet. Se eu venho no gerenciar fontes aqui, eu já tenho essa segunda alternativa, que é a tal da planilha sem título, né? Vamos ver o que tem nela. Eu nem sei o que tem, porque tem 15 mil planilhas sem título. Ah, tá. É de uma aula que eu dou de regressão linear. Tem 4 campos aqui, e cada um deles é referente a uma variável específica. Então, você veja, você já consegue manipular ela direto no Google Sheets, suponha que o Python alimenta esse Google Sheets, mas você também consegue tratar ela aqui, trocando tipo de dado, criando dimensões novas, ou o que for. Como que eu intercambio isso dentro do gráfico lá? Vamos supor que eu já tenho esse gráfico e ele usa a minha base tratada, que está aqui na origem de dados. Pô, eu tenho outra base que eu acabei de subir e queria usar os dados dela, tudo bem? Você pode clicar na base e pedir a outra fonte de dados adicionada, que é a planilha sem título. E vai estar aqui do mesmo jeito, só que, claro, os dados são outros, né? Não sei se eu respondi tua dúvida, Julião. Respondeu sim, obrigado. Opa, tamo junto. Pessoal, mais alguma coisa aí? Se não, Vinícius, cara. Eu tenho uma pergunta. Lógico. Você falou no começo da apresentação que esse aí ele é parecido com o Tableau, só que ele é mais simples? Exatamente. Ele é uma versão miniatura de Tableau, de Power BI, de Clipfolio, de um monte de outras plataformas pagas, tá? O grande diferencial é exatamente ele ser grátis. Mas como toda coisa grátis, ele tem limitações, tá? Por exemplo, a gente, no Tableau, no Power BI, etc., a gente trabalha com massas muito grandes de dados. Aqui, no Data Studio, a gente tem uma limitação séria, mas que eu acho que ela não é tão séria para o caso de vocês, que é o tamanho da base que a gente pode subir, né? Ele tem um limite, que eu vou mostrar para vocês, que é de 100 MB para arquivo CSV. Então, eu tenho, por exemplo, aqui uma base de 2 MB que eu subi, é bem tranquilinha, mas ele tem um limite aqui, ó, de 100 MB. Então, se você tiver qualquer banco abaixo de 100 MB, tranquilo, pode usar o Data Studio à vontade. Agora, se você já tem um banco de dados um pouco maior, ele não vai deixar você usar. Talvez valha a pena você procurar uma versão free do Power BI, uma versão de teste do Tableau, porque essa é uma limitação realmente muito séria. Tem uns trabalhos que eu vejo já nos fóruns dos desenvolvedores do Data Studio que tem planos para aumentar esse limite no futuro, mas acho que por enquanto não é uma prioridade deles. Então, de novo, como toda coisa free, né, tem um certo probleminha, uma certa limitação. Mas ele serve, cara, para 98% dos casos, igual eu comentei com vocês. Sim, eu perguntei mais porque
a empresa que eu faço estágio, eles usam o Tableau para fazer apresentações de reporting no final do mês. Só que eu ainda não cheguei a usar o Tableau nisso. Uhum. Então, pode ficar tranquila que é muito parecida a interface das coisas, né? A criação de um banco de dados, a interface com a criação de gráfico, como você trabalha dimensões, métricas e afins. A interface é realmente muito parecida. O que vai mudar do Tableau, do Power BI, é exatamente a carinha do negócio. Mas o conceito de tudo é exatamente o mesmo, tá? Então, acho que você pode ficar de boa quanto a isso. Ah, entendi. Obrigada. Imagina. Isso, acho que é isso, cara. Muito bom, muito obrigado. Pessoal, mais alguma coisa? Acho que a gente se despede aqui. A ideia era tentar terminar no tempo aí, que eu sei que é escasso para todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem bater um papo, queria até deixar meu contato aqui super aberto, tá? Tem pessoas, por exemplo, que têm interesse em trabalhar na área de ciência de dados, análise de dados, que as me perguntam, pô, mas como que é? Como que tu começou? O que que tu fazia? Que tipo de problema tu resolvia? Eu deixo aqui no chat, eu vou até escrever aqui. Vocês fiquem à vontade mesmo para mandar um e-mail, um zap, o que for. Tá tudo certo, tá? Só escrever aqui. Só fiquem à vontade aí para dar um toque. E, pô, obrigado pelo vocês todos aí. Pelo contato, Vinícius. Eu vou fazer uso. Tamo junto, então, Leonel. De novo, prazer conhecer vocês. Obrigado, Luiz, aí pelo espaço. E se precisar também. Valeu. Boa tarde aí, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado aí. Mais. Obrigada, pessoal. Pessoal, obrigadão aí.